Aula de PPT, professora Karine. A reflexão da nossa aula hoje está em Efésios 1, 4, 5 e diz assim: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Pessoal, o gênero textual que nós vamos estudar hoje é reportagem. Nós vamos estudar o gênero reportagem, acompanhado do livro, na página 162 a 167, o livro de língua portuguesa, tá? Vocês têm aí o nosso livro, nós fizemos a leitura, né, ontem, e o texto está na página 162 até a 167, texto, interpretação. E esse texto, ele é um trecho que foi retirado de uma revista, né? Ele tem uma matéria, né, uma reportagem, e ele foi tirado de uma revista super interessante, né? Que sempre aborda assuntos para refletir, alguns de ficção científica, alguns assuntos históricos, né? Como o próprio nome diz, são sempre assuntos muito interessantes, que nos fazem pensar sobre diversos assuntos. Então aqui vocês têm uma ideia, né? Quando começa o texto, algumas perguntas para vocês, né? Tipo, você costuma ler reportagens, né? E você tem ideia do trabalho que existe por trás de uma reportagem? Na reportagem que você vai ler, afirma-se que no mundo todo há mais pessoas morando em cidades do que no campo. Você sabia disso? Leia o texto para entender como é possível deixar uma cidade mais verde e que benefícios isso pode trazer à população. Bem, isso aqui é uma provocação que existe, vamos dizer assim, antes de começar o texto, né? Não faz essa pequena introdução, ela não faz parte do corpo do texto da reportagem, mas ela vem aqui no nosso livro para nos provocar a pensar sobre o que nós vamos ler, né? Mas tem um título, e o título diz assim: A Revolução das Cidades, da Terra aos Telhados. Quando você lê isso, você já imagina do que se trata? O que passa pela sua mente? Te desperta a curiosidade? Isso é o título da reportagem. Logo depois, no primeiro parágrafo, nós temos ali depois do título, nós temos um olho que diz: uma tendência mundial, as hortas urbanas, em rios, paredes e tetos, estão aproximando as cidades das plantações. Isso é o olho. Lembra quando nós estudamos em notícia que logo depois do título tem um subtítulo que ele mais ou menos dá uma noção do que se trata, né? Só que aí nós temos o primeiro parágrafo. E no primeiro parágrafo diz assim: vai ser difícil comer em 2050. Seremos 9 bilhões de pessoas lutando por pastos e fazendas que não conseguem alimentar direito nem 7 bilhões nossa população hoje. A resolução para esse problema é simples: aproximar a fonte da comida dos compradores e utilizar novos espaços para plantar. Então aqui nós temos um primeiro parágrafo. Você já tem uma visão sobre o assunto. Quero trazer para vocês a seguinte ideia, né? Vamos pensar na importância então das reportagens, né? É grande a importância das mídias jornalísticas e o espaço ocupado hoje na vida cultural das pessoas pelas diversas publicações no mundo.
Grande parte da população do planeta lê jornais impressos ou online. O número é muito maior se considerados que tem televisão, rádio e o celular como meios de divulgação de notícias. A televisão ainda é um dos meios mais vistos, tá? Então, existem vários meios de se transmitir reportagens, né? Isso, as mídias chamadas as mídias jornalísticas, né? Muito grande a quantidade de pessoas que lê jornais impressos ou online, quer dizer, antigamente, antes desse desenvolvimento tão grande da internet, o meio de comunicação mais assim, acessível, mais usual, era o jornal impresso, né, onde ele tinha várias matérias sobre vários assuntos, né, divididos muitas vezes por categorias, falando de esporte, de cultura, de tecnologia, notícias policiais e assim por diante. Hoje, muitos desses jornais, né, são online, né? Você acessa a internet ou de um computador ou do celular que está na palma da nossa mão e você tem então acesso às reportagens. Antigamente, então, era pela televisão, né, pelo jornal, depois veio anos 50 o nosso acesso então pela televisão, aí já tinha o rádio, e hoje o celular, ele nos facilita muito isso. Você quer saber de uma notícia, você vai no celular, você recorre à internet e você já tem ali quase que instantaneamente as matérias, as reportagens, a divulgação das notícias. É isso? Mas como então que essa notícia, nós vamos ver aqui como que essa notícia, né, essa notícia escrita, comunicada ali para nós, como que ela é elaborada. Nós aprendemos, né, há 2 semanas atrás sobre a notícia, né, que ela tem um formato, um modo de ser comunicada. Então vamos ver hoje sobre reportagem, como é isso. Bom, o gênero textual reportagem, ele é escrito, né, de uma forma muito semelhante à notícia na sua composição. A grande diferença, né, é que há mais profundidade e abrangência nos assuntos. Uma reportagem pressupõe que há uma pesquisa, uma apuração e uma seleção rigorosa de dados, entrevistas, consultas a especialistas, depoimentos, pessoas envolvidas com o assunto. As reportagens apresentam um título atraente, subtítulos ou intertítulos. Existe o lead, né, que é o parágrafo inicial com as respostas às perguntas: quem, o que, onde, como, quando, por quê. E logo depois tem o corpo da matéria na qual o assunto é aprofundado. Então vamos observar aqui por partes. Uma coisa que não está se falando aqui, mas que muitas vezes numa reportagem é acompanhado de uma imagem, né? Por exemplo, nós tínhamos ali a revolução das cidades da terra aos telhados. Aqui nós temos então um meio urbano, né? Prédios, e aqui nós podemos observar umas ondas verdes aqui, ó, nas paredes dos prédios, na cobertura dos prédios. Então, muitas vezes, acompanhado da reportagem, nós temos ainda imagens que reforçam ou que também estimulam a atenção, né, a respeito daquela matéria que está sendo tratada, que está sendo falada, tá? Vou chamar a atenção de vocês aqui nessa diferença que é destacada com relação da reportagem com relação à notícia. Aqui está dizendo que elas são semelhantes, então, com relação à questão do formato, né, do corpo, da forma como ela é escrita. Mas
A diferença é que há mais profundidade e abrangência nos assuntos. Provavelmente, né, nós vamos elaborar aí um texto no estilo, né, gênero textual de reportagem. E quando vocês forem elaborar, né, esse texto, vocês não podem passar por cima desses detalhes. Eu vou dar um tema para vocês e vocês vão ter que fazer o quê? Aprofundar. Vocês vão precisar fazer o quê? Uma pesquisa, uma apuração. Se é uma pesquisa, vocês vão ter que buscar dados sobre o assunto que vai ser tratado, né? Vocês vão ter que buscar informações, lugares, que tipo de dano que tal coisa causou, se deu algum prejuízo, né? A reação das pessoas no lugar, porque sempre quando acontece uma notícia, essa notícia ela traz consequências, né? Então, o que vocês, para poder fazer o texto de vocês, não é só chegar e sair escrevendo, escrever um título e pronto. Não, vocês vão precisar pesquisar, vocês vão precisar apurar, né, e fazer uma seleção rigorosa de dados. Vocês vão ter que ter informação nesse texto que vocês vão elaborar, que vocês vão escrever. Talvez vocês possam colocar aí entrevistas. Talvez vocês precisem consultar um especialista. Então, vão precisar perguntar a opinião de alguém que conheça sobre o assunto. Caso vocês não façam exatamente uma entrevista, né, e pesquise um especialista, as reportagens fazem isso. Mas algumas vezes, na hora de vir com os dados, né, nessa parte de pesquisa, ela pode vir com uma informação bibliográfica, né? No livro tal, fala sobre tal assunto. Ou, por exemplo, nós falamos ali das mídias, né? Outras fontes de informação. Saiu no jornal do dia tal a informação a respeito desse assunto, sabe? Então, quando você aponta esses dados, as fontes das pesquisas, você dá mais confiança e veracidade no que você está falando. Não é só aquele achismo. Então, achismo é quando você dá uma opinião sobre algum assunto, mas assim muito raso, né? Muito sem aprofundar, muito sem conhecimento. Então aqui vocês precisam, talvez, né? Aqui está dizendo que depoimentos de pessoas envolvidas com o assunto. Está chamando muita atenção para isso, né? Para a questão da entrevista e o depoimento de pessoas a respeito do assunto. Então, as reportagens, elas apresentam o título, um título atraente, que é algo que vai chamar a atenção da pessoa que vai ler. Então, vocês não vão falar só, por exemplo, aqui, se eu dissesse só as cidades, nesse assunto aqui que está tratando no nosso livro. Se eu falasse só as cidades secamente não estimula interesse. Quando você fala a revolução das cidades, opa, a palavra revolução ela tem um peso. Então, a revolução das cidades. Por que as cidades estão fazendo uma revolução? O que é, né, que está acontecendo? Então, você já chama a atenção. Então, na hora que você vai elaborar o seu título, ele tem que ser um título atraente, algo que chama a atenção do leitor. O subtítulo ou intertítulo, né, ou também como nós aprendemos lá em notícia, que a gente chama de olho, ele, quando você for escrever, você tem que colocar ali algo que já reforça o seu título, que desperta o interesse. E no lead, que é o parágrafo inicial, você vai escrever esse lead com base, então, nessa série de perguntas aqui, né? Quem, o que, onde, como,
quando e por quê. Então, essas perguntinhas, quando você faz aquele checklist lá, né, aquele planejamento para escrever o seu texto, você precisa ter as respostas dessas perguntas. E isso vai ajudar vocês a desenvolver o texto da reportagem. O texto da reportagem, esse desenvolvimento, é o que nós chamamos de corpo da matéria. É onde vão ter verdadeiramente todas as informações do que você está querendo transmitir de reportagem, tá bom? Bom, é assim que se prepara um texto de reportagem. Então, você tem que ter um tema, você vai ter que aprofundar sobre esse tema, né? Vai ter que ter uma abrangência nos assuntos. Você vai precisar fazer uma pesquisa, apurar e selecionar dados com um certo rigor. Talvez você então precise fazer entrevistas ou colher o depoimento de pessoas envolvidas. Você tem que ter um título atraente e você tem que ter, para elaborar o seu primeiro parágrafo, você tem que ter o quê? Respostas para as seguintes perguntas: quem, o que, onde, como, quando e por quê. Isso é a razão pelo qual você vai estar elaborando essa reportagem. E aí o corpo da matéria, que é onde você vai desenvolver o assunto da qual você está falando. Vamos então à nossa produção de texto. Vocês veem aqui a nossa página, né? Que na página anterior nós tínhamos aqui uma paisagem bastante atrativa, representando aqui uma vegetação, uma árvore com arbusto. E o que vocês veem agora nessa imagem? Vocês veem aqui, ó, chamas de fogo, né? Aqui tá dizendo pegando fogo. Pegando fogo aqui faz uma sugestão já aqui de uma ideia, ó. Pegando fogo, a vegetação está pegando fogo. Bom, nesse texto do livro, ele fala sobre cidades mais verdes com vegetação e com acesso a plantações, né, que facilitem ao homem, já aqui da década de 50, porque está fazendo meio que uma previsão de futuro, que tenha um acesso mais fácil às plantações para poder se alimentar. Bom, e nós temos uma outra realidade agora, né? Em nível de Palmas, Tocantins, em nível de Brasil. Em Palmas, nos nossos parques, nos últimos dias, parques pegaram fogo, a Serra do Carmo está pegando fogo, no Taquarussu, a Serra de Taquarussu está com focos de incêndio, o Pantanal no Brasil está com vários focos de incêndio, com animais sendo mortos, animais sendo capturados com parte do corpo queimado. A situação pela seca, por essa época do ano, com os ventos, grandes áreas sendo destruídas de vegetação e de bioma pelo fogo. Então, esse cenário todo é o cenário que eu trago de sugestão para vocês como tema para vocês escreverem uma reportagem. Então, vocês vão escrever uma reportagem, um texto de reportagem sobre as queimadas. Vocês podem falar mais específico daqui da área que nós moramos, de Palmas. Mas para escrever o texto, vocês podem fazer o que eu acabei de fazer e citar o cenário brasileiro, né? Porque não é só aqui em Palmas que isso está acontecendo, tem outras áreas, como a área do Pantanal, né? Que é uma área tão riquíssima de bioma e que está sofrendo, e a nossa área aqui, que é Cerrado, né? Palmas, o Parque Cesar pegou fogo esses dias, a Serra do Carmo, Taquarussu, ontem, né,
área próximo do aeroporto de Palmas, uma área na parte central de Palmas, residencial, uma área verde, ao redor de uma quadra, no meio da cidade, pegou fogo em pleno horário de meio-dia, a ponto de queimar até fiação, né? Então, assim, são várias situações. Agora, que consequências que isso traz? Vocês têm que pensar. O ar fica fácil de respirar? Se pegar fogo na fiação, as casas das pessoas são prejudicadas com a falta de energia? As pessoas que têm problema respiratório, como é que elas ficam? Sofrem de rinite, de asma, de bronquite. Como que elas ficam na época da queimada? O clima já é seco, com baixa umidade. Ah, os biomas. O que acontece nesses habitats? O que acontece com os animais? Né? Então, são várias questões aí para vocês levantar. Estou provocando vocês, então, com esse tema, para vocês elaborarem esse texto. Então, na parte aqui do gênero textual, fala que você precisa o quê? Fazer uma pesquisa. Então, vocês podem pesquisar todos esses pontos que eu falei. Vocês podem ir aí na internet, olhar outras fontes como outros jornais e ver o que aconteceu nesses dias. Vocês podem fazer entrevistas, pesquisar pessoas da família de vocês, se elas viram, se elas, como elas se sentem nessa época do ano, se elas têm algum tipo de problema de saúde, se elas dão conta de respirar, entende? Vocês podem colher informações a respeito disso, então, né? E aí vocês vão criar o texto de vocês. Vocês fazem lá um roteirinho, né? Coloca todas essas informações num rascunho, né? E aí vocês começam a elaborar o texto de vocês. Então essa é a tarefa de hoje para nossa aula de PPT. Prestem atenção. Para escrever um texto é algo aprofundado. Vocês têm na aula 1 hora para fazer isso, para ouvir, para ler. Vocês vão ouvir o vídeo, né? E aí vocês vão começar a elaborar. Vocês vão conseguir fazer tudo isso em 1 hora? Não. Vocês vão fazer isso o quê? De que maneira? Nessa primeira 1 hora de aula, vocês vão fazer o roteiro, vocês vão anotar lá no caderno de vocês o que vocês precisam de colher de informações sobre isso. E vocês comecem a fazer essa elaboração de roteiro e esse levantamento de dados. Talvez vocês não consigam fazer entrevista, isso é uma organização, é um planejamento para fazer o texto de vocês, vocês podem começar, tá? Então, não cheguem lá nos primeiros 15 minutos de aula e já coloquem que vocês já estão com a aula pronta, porque vocês vão precisar elaborar esse trabalho. A próxima aula de PPT é semana que vem, então vocês têm aí alguns dias para elaborar esse texto. Mas eu preciso que vocês me elaborem esse texto e que vocês vão fazer, além de fazer ele no caderno de vocês vão passar ele a limpo numa folha, como se fosse uma página de jornal. Inclusive, vocês podem colocar gravura, vocês podem pesquisar aí foto, imagem de queimada, né, desses dias. Vocês podem colar, vocês vão montar como se fosse uma página de jornal. E no dia que vocês forem entregar lá na escola o trabalho de artes, vocês vão entregar junto essa produção de texto para eu corrigir, valendo nota de PPT, tá bom? Bom, é essa a nossa proposta de trabalho para hoje. Sigam o passo a passo, leia novamente, assista o vídeo. Se vocês quiserem pesquisar também o vídeo lá que nós fizemos sobre elaboração de notícia, vocês podem também, para reforçar mais as informações como é que é feito, tá bom? Um bom trabalho para vocês, fiquem com Deus.